Olá pessoal, eu sou o Cristiano da Inforcel JK e com visual novo, fui ver Velozes e Furiosos, eu sei que meu corpo é igual ao do Vin Diesel, mas a minha cabeça estava diferente, então rapelei para ficar igual, que eu sou fã. Mentira, pelei porque estava sem tempo de ir no barbeiro mesmo, então vamos lá. Pessoal, eu vim para falar com vocês sobre uma dificuldade que a maioria tem de entender duas coisas básicas, o que é tensão e o que é corrente. E quando envolve uma condução reversa, que se mede uma queda de tensão em milivolts para saber uma comunicação, aí piorou tudo. Aí o cara fala, medir a tensão do conector, está dando 560 e pouco. Medir todos os pinos, as tensões, vou medir a corrente. Pô, quando me pergunta, me enrola todo, porque eu não estou vendo que o cara está medindo, não sei qual é a escala que ele está colocando e me arrebenta todo. Então é para você que está confundindo a tua cabeça e a minha ao mesmo tempo, hein? Vamos lá então. O que a gente vai utilizar em... não vou complicar muito, né? Vocês que me complicam aí. O que eu vou utilizar primeiro para que vocês entendam? A separação do porquê usar cada coisa. Por exemplo, o que se faz... Como eu posso explicar de uma maneira bem limpa? Quando você vai medir tensão, para que se mede tensão? Por exemplo, você quer ver se tua bateria tem a tensão adequada para ligar o aparelho, entre 3.7 a 4.2. Então você vai medir tensão, aquela escala que mede bateria, essa mede tensão. A nossa tensão vai utilizar a unidade de medida em volts, que seria 4.2 volts, 3.7 volts. É a escala de tensão que se mede... 220 volts. A tensão se mede em volts. A tensão vai ter a sua escala de medida, igual o dinheiro. O dinheiro aqui no Brasil, qual é a unidade de medida? É o real. É o real que a gente vai calcular o valor que nós temos em moedas. 100 centavos, aqui no real vai ser R$1. Então, nossa moeda se... fala em real, se for lá na Argentina é outra moeda, se for no americano é outra moeda. Então cada grandeza, vamos dizer assim, vai ter sua unidade de medida. A tensão se mede em volts. Ponto final. Tensão da sua rede elétrica, 127 volts, 220 volts. Tensão da bateria, 4.2 volts. Então quando eu vou medir volts, eu quero saber se a bateria tem tensão. Eu quero saber se uma malha de 1.8 tem aquela tensão de 1.8 volts. Se a malha primária que fica em volta do PMIC, se é nas entradas vai ter aproximadamente 3.7 ou a 4.2 volts, então estou medindo tensão. Isso é tensão. Agora, está muito tenso nessa tensão, que está tenso demais. Tá, mas como chama agora? Então, tem relógio que ele não usa 4.2 igual do telefone, né? Para carregar. Relógio que não usa 4.2. Que usa 3. Calma aí. A bateria. Então, quando você bota o carregador, tem que ter a tensão da bateria para o aparelho aguentar, né? Uhum. Então, tem relógio que o pessoal vai procurar, que é carregador, que é menos do que de um telefone, a voltagem. Ah, entendi. Então, a tensão da bateria... ela vai ser sempre menor que a tensão do carregador, porque o maior empurra para o menor. Se eu tenho uma tensão mais baixa na bateria, não necessariamente eu preciso de 5 volts para carregar, pode ser uma tensão menor. E tem uns carregadores aqui, passou aqui algumas pessoas com essas dúvidas. Eu não tenho certeza porque eu não conheço muito mesmo de relógio. Minha esposa também pega alguns ali para tentar quebrar o galho e falaram sobre isso. Não, porque não é 5 volts, porque a caixinha vem diferente. Pode ser que venha uma fonte com a tensão menor, porque a bateria tem uma tensão menor. O que importa, se for carregar uma bateria, é que a tensão maior de entrada seja menor do que a bateria. Como se você fosse encher 2 caixas d'água. Você bota uma caixa d'água cheia e uma vazia. Então o que ela faz? A maior empurra para a menor até ter um equilíbrio, uma igualdade entre as forças, para uma não empurrar para a outra e ficar ali estabilizado e carregado. Eu acredito que foi isso que minha esposa quis falar sobre a tensão menor da bateria dos relógios. Então, basta ter uma tensão maior de entrada para que consiga empurrar. Você não consegue fazer uma correnteza ao reverso, de baixo, fazer força para cima, só de cima para baixo, entendeu? Então, vamos lá. Essa é a tensão. Tensão você vai medir tensão de bateria, tensão das malhas.
qualquer alimentação que venha da bateria ou do carregador. Isso se mede na escala de tensão. Ah, não chega a 5 volts lá na bateria. Tem aparelhos que não vai chegar a tensão na bateria e não vai chegar a 5 volts, vai chegar aproximadamente a tensão da bateria. Em alguns casos não chega. Por quê? Porque tem que ter a bateria para identificar a tensão. Aliás, tem que ter a bateria para identificar, junto ao seio de carga, a comunicação e liberar a tensão para carregamento. Então, se você colocar lá o multímetro na escala de volts, se não aparecer tensão nenhuma, teste um outro aparelho, porque pode ser um aparelho que só vai aparecer essa tensão depois que tiver a comunicação entre o circuito da bateria e o circuito de carga. Tá ok? Quando conecta, o circuito identifica ali que tem uma bateria presente e ele libera a tensão para carregamento. Agora, corrente, pessoal, é o consumo, tá, das malhas, por exemplo, dos circuitos. Quando você conecta uma bateria na sua fonte para ativar, ela vai ter um consumo em corrente. Vai ter a tensão em cima, que você colocou, e vai ter a corrente abaixo. A corrente é o produto, é o que ela está consumindo, o que ela precisa para se abastecer. Então, a bateria ela vai ter um teto máximo de corrente, e quando ela está descarregada, ela vai perdendo corrente. Então, quando você ativa ela, você está colocando corrente elétrica, botando carga dentro dela. Então, precisa dar tensão para empurrar essa corrente. Então, tem que ter tensão e tem que ter a corrente. Não adianta ter 4.2 se ela não consegue guardar corrente. Então, ela tem que guardar corrente. Os liquidificadores, eles vêm com uma potência, seria corrente isso? Que tipo, é de 500, de 1000, de potência. Sim, entendi. Que o liquidificador, se for fraquinho, ele cheira queimado, né? Sim. Entendi, vamos lá. Vamos fazer uma analogia bem simples. Todo mundo tem chuveiro elétrico. A não ser quem mora no Nordeste que não precisa, que lá já é 590 graus acima do sol. Lá é muito quente. Eu já fui no Nordeste, tô brincando, pessoal. Só que lá é quente, hein? Lá você toma banho, no inverno e parece que tá no verão aqui em São Paulo. Quando você tem um chuveiro, e teu chuveiro ele é de 3.000 watts de potência, ele vai ter um aquecimento. Se você tem um outro chuveiro de 5.000 watts, ele vai ter um outro aquecimento muito superior. Então ele tem mais watts de potência. Ele consegue concentrar mais corrente elétrica. Então se você tem um liquidificador, como a minha esposa falou, que é uma corrente baixa, ele consegue ter uma potência baixa, se você forçar demais, ele não vai conseguir sustentar aquele consumo de corrente, porque ele vai ter um aquecimento. Ele não tem tanta potência, ele não consegue transformar tanta corrente elétrica em calor. O que a corrente faz? Ela se dissipa em forma de calor. Assim que os resistores trabalham, ele pega essa corrente elétrica e acaba dissipando essa temperatura em forma de calor. Então, se você tem uma resistência mais baixa, você não consegue dissipar uma corrente mais alta. Então, se você tem uma potência maior, com certeza esse liquidificador vai conseguir ter uma corrente maior circulando, porque ele aguenta dissipar tantos watts de potência ou de trabalho, vamos dizer assim. Então, Isso entraria na questão do turbo, né? Sim. Ela falou, onde envolve o carregamento turbo? Aí você vai ver assim, carregador de 5 watts, 12 watts, 20 watts, 30 watts de potência. Por que o de 30 watts carrega mais rápido? Porque ele consegue mandar uma corrente muito maior, muito mais rápida, com mais velocidade, e ele não vai queimar, porque ele suporta essa corrente. Ele consegue fazer essa dissipação de até 30 watts de potência, que a potência vai ser todo o processo gerado da tensão e da corrente circulando naquele condutor. Então vai gerar uma potência, essa potência em watts. Como eu falei, cada cada grandeza vai ter uma unidade de medida. Qual é a potência dissipada dessa corrente? Potência vai ser em watts, corrente vai ser em ampere, tensão vai ser em volts. Então a corrente ela vai trabalhar nesse estágio. Se você pega um carregador que não é turbo, a potência dele é mais baixa. Ele não consegue dissipar uma potência muito alta ali, porque uma corrente muito alta, porque ele não tem uma boa condução. Aí você vai ver muito cabo aquecendo, os cabos ficando até mole às vezes,
Quando você bota numa caixinha turbo boa, às vezes o telefone é bom e o cabo ele fica molinho, porque ele passa tanta corrente que ele não consegue dissipar essa potência gerada através do telefone e o carregador que estão se comunicando através desse cabo. Então ele tem que ter uma boa potência para ser dissipado, para dissipar, né, no caso, toda essa temperatura gerada através dessa alta corrente circulando nesse condutor. Acho que entendeu, você entendeu? Então seria 3 que tem que diferenciar. Hã? Então seria 3 coisas que tem que saber a diferença, para não se confundir. Sim, tem que saber diferenciar. Corrente é uma coisa, a tensão é outra coisa, a potência é outra coisa. Agora, o que você também vai ter agora outra confusão. Ah, Cristiane, aonde entra a bendita condução reversa que salva aquele cara que não sabe o que está ruim? A condução reversa já vai ser utilizada na escala de diodo, tá? Agora, vamos só voltar para consertar o que eu falei de potência. A potência eu não consigo medir, tá? Com o meu multímetro assim tão fácil. É difícil de medir a potência. Vai ter algumas fontes de alimentação que já vai vir a tensão, a corrente e os watts. Algumas fontes já vêm. Já vem com a potência ali na tela, no display, para te falar qual é a potência sendo consumida. A nossa fonte de apenas corrente e tensão não vem, o multímetro, por mais que você consiga medir a corrente, a tensão, você vai ter que fazer um cálculo, né, para saber quantos watts. Aí tem todo um cálculo matemático, já estudei eletrônico, mas já esqueci essa porra toda já, então não sei. Mas deixa eu te falar, mas faz diferença ter a voltagem, saber? Os watts? Eu acredito que não, nunca vi ninguém consertar nada vendo watts, né? Quantos watts está sendo dissipado ali. Nunca vi ninguém consertando através disso até hoje. Não, é porque o carregador a gente tem que saber qual é a capacidade que ele tem de suportar aquela corrente elétrica, né? Se ele não aguenta, se ele tem baixo watts, então passa baixa corrente ali. Porque se for a corrente mais alta, ele não vai suportar. Então, através dos watts, já sabemos qual o tipo de carregador, qual é a potência que ele consegue gerar e manter ali estável. Agora, a condução reversa é quando você utiliza a escala de diodo, que na verdade não é a escala de diodo que nós falamos, e sim escalas de semicondutores. Falamos de diodo pelo símbolo que está ali, que é um semicondutor. Esse teste é com a ponta vermelha no terra e com a preta a gente vai nos terminais. Esse teste vai medir uma queda de tensão em milivolts, porque o condutor, quando a gente mede ele, a gente mede a queda de tensão que ele sobra. E o que resta é o valor que a gente tem lá de referência. Esse teste de escala de diodo só serve para quê? Para saber se um circuito está se comunicando a outro e se o valor de referência, não é um valor exato, tá? É um valor de referência, para saber que ele tem uma comunicação. De repente, meu multímetro tem um valor diferente do seu, ou do chinês, ou da Borne, enfim. Cada multímetro vai ter suas tolerâncias, suas faixas de precisão. Mas pode ser? Não. Eu vou explicar já. A condução reversa para saber só se tem comunicação. Por quê? Se você tem um componente em série, uma resistência em série, pode ser que essa resistência não deixe passar a continuidade de um lado para o outro. Mas quando você mede lá no terminal do display, você vai pegar toda a informação daquela malha, desde a origem, que é o circuito integrado, até o terminal, que seria lá na ponta um conector do display, da câmera, da biometria, um botão power, um conector de bateria, um conector de carga, ou até mesmo uma malha que está passando de 1.8, que chega lá num termistor, num sensor hall. Você quer saber se toda a extensão daquela malha tem comunicação. Comunicação não quer dizer que tenha trabalho. Pode ser que tenha comunicação, mas de repente não tem tensão para empurrar ou ordenar o sentido daquela corrente. Agora minha esposa perguntou, e continuidade não seria a mesma coisa? Não, por quê? Abaixo de 50 ohms você consegue pegar uma continuidade. Acima o multímetro tem uns que não vai pegar essa continuidade. Então se a malha tiver alteração, for uma malha inteiriça, sim, a continuidade pega, porque é a malha inteira. Mas se ela tiver componentes em série, resistências em série, você já não vai conseguir pegar a continuidade. E sem contar que a continuidade só faz som, não te dá valores. Por quê? Se eu tenho uma malha, a esposa está cortando um negócio aí, ó, sou Vin Diesel, eu dou um golpe aqui com um carro voando pelo espaço e cai em cima de tu, hein?
Que agora os Velozes e Furiosos é tudo sinistrão. Os caras vão lá pra Marte e volta. Viaja. E eu já tô ficando doido também. Mentira, nem vi o filme. Tô brincando. Então vamos lá. Se você tem um valor de referência, 500, ou seja, se ele der para baixo, muito para baixo ou muito para cima, isso vai identificar uma falha. Se for valor alterado para baixo, curta ou fuga, componente em paralelo. Se for alterado para cima ou der simplesmente OL, não der informação nenhuma, é componente em série. Componente em paralelo é o que está ligado à malha e ao GND. Componente em série é o que está ligado na malha e através desse componente passa para o outro lado da malha. Então, através dessa variação de valor para baixo ou para cima, nós sabemos o que medir na placa. Então, eu acho que foi explicado até por aqui, já o vídeo está grande pra caramba. Então, agora, o problema é quando se mede um e quando se mede o outro. Ah, sim. Eu queria fazer o vídeo mais menor, né? Mais menor de pequeno, mas... Então, vamos lá. Se eu tenho um conector da câmera bonitinho, sem oxidação, sem pino amassado, já testei uma câmera, a câmera eu sei que não é, eu tenho tudo certinho, eu vou medir o quê? Condução reversa, é o primeiro teste, condução reversa para saber se tem comunicação. Se eu encontrar qualquer valor alterado nessa comunicação, eu vou seguir a regra. Valores para baixo, componente em paralelo, pode ser um curto, pode ser um capacitor em curto, pode ser um diodo, pode ser até o próprio regulador ruim, quebrado, amassado, sujo, sei lá, tem que analisar. Se for... São Paulo é cobrança. Sai para lá, se ligar de novo tá cobrando. Se for para cima ou aberto, componente de série. Porra, aí beleza, facinho, Pix na hora, na conta e, pô, tchau. Garantia de 3 passos. Saiu da loja, acabou a garantia. Brincando, aqui é 3 meses, mas que não volte com esse mesmo problema. Agora... Fiz tudo isso, não é câmera, não é oxidação, não é pino quebrado, condição reversa deu ok. E agora, o que eu vou ter que fazer para conseguir achar falha? Vai ter que se medir a alimentação, que seria a tensão dos pinos. Porque pode ser que tenha uma malha, que tenha um pino que tenha que chegar a 2.8, e quando você mede a tensão, isso com o aparelho ligado e acionando a câmera, tá, pessoal? Que ali é um setor que tem que ativar. Não chega a alimentação. Mas por que chegou comunicação na condução reversa e não chegou tensão? Porque às vezes a condução reversa mede do pino até o regulador e não mede se o regulador está chegando a alimentação nele ou se ele está trabalhando. Às vezes chega na entrada do regulador 4.2, mas ele não regula para 2.8. É a mesma coisa no conector de carga. Às vezes você mede a malha de 5 volts, tem condução reversa. Mas ele está medindo do conector até o OVP, mas do OVP não passa para o outro lado. Então, às vezes tem comunicação, mas não tem trabalho na malha. Aí você vai ter que estar seguindo essa tensão para ver se tem comunicação e se vai ter tensão também. Então, agora a corrente é o resultado daquele circuito ligado. Aí, para medir corrente fica mais difícil, tá? Fica mais difícil. A gente não mede quase corrente nas malhas. Tá? A corrente a gente só consegue verificar com mais exatidão quando está carregando uma bateria ou a corrente sendo consumida quando um aparelho está ligando no seu arranque, o pulso de boot, o boot de carregamento, a gente consegue ver um consumo de corrente. Agora, setores em funcionamento fica um pouco mais difícil. Então, pessoal, chega de falar de corrente. Ai. Não, eu já esqueci o que... Ela que está com dúvida, tá? Não é você não. Não, eu esqueci já. Não, eu já esqueci. E o osciloscópio entraria em que ali? Ai. Pega a pipoca, pega o guaraná, que ainda vai me perguntar mais coisa. Agora, o osciloscópio, aonde entra? Vamos supor que você tem uma malha de touchscreen, tem comunicação, ok, 370, 400, que seja. Tem alimentação 1.8. E agora, a atividade está correta? A frequência de funcionamento está correta? Vamos supor que você tem uma malha de câmera, uma malha MIP. Tem comunicação, ali não vai ter alimentação, vai ter só comunicação. Mas será que tem a frequência para poder ativar e desativar aquele setor na hora exata? Vai estar sincronizado? É como se você tivesse batimento cardíaco, tivesse... o sangue passando através da sua artéria, mas será que a frequência cardíaca está batendo correto? Para o seu coração funcionar perfeitamente, conseguir coordenar que funcione
os outros órgãos que dependem desse batimento, é mais ou menos isso. O osciloscópio vai medir a atividade que o multímetro não enxerga, que a fonte não enxerga, que seus olhos não enxergam. Ele vai medir um formato de onda, isso de acordo com cada setor, para que você veja se aquela comunicação ela está com a frequência exata de trabalho. Ou seja, tem que ter comunicação, tem que ter alimentação e tem que ter uma frequência percorrendo dependendo do setor. Malha de 1.8 não vai ter frequência expressa, né, aquele gráfico. Só malhas de dados, malhas de clock, malhas... perdão, me deu um refluxo aqui. Malhas MIP, que seria o barramento digital de imagem, malhas de reset, o setor de bobina de backlight, vai ter um chaveamento, vai ter um PWM na entrada do circuito para poder chavear aquela bobina, a bobina vai ter uma oscilação, então vai ter malhas que vai ter umas atividades que são enxergadas com o osciloscópio. Então valeu pessoal, minha esposa meteu o pé, eu vou aproveitar que ela saiu fora e vou terminar o vídeo. Valeu, tchau, tchau, um abraço aí, fui.